Infinitas transformações. E existe um ecossistema assim acontecendo no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, o estado mais inovador do Brasil, que está se tornando referência, pois o mundo está descobrindo esse ambiente rico e pulsante. Fruto de um modelo de governo moderno, ousado e com um mindset que investe na diversidade e impulsiona toda a cadeia criativa. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com uma ampla infraestrutura. São 15 parques, entre eles os 2 melhores do Brasil, e 27 polos tecnológicos. 138 instituições de ensino superior, 44 incubadoras e mais de 1.000 startups. Número que coloca o estado em 5º lugar no ranking nacional. Toda essa inovação se deve muito à qualificação acadêmica do estado, que conta com universidades públicas e privadas entre as 5 melhores do país. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a 3ª melhor do Brasil e primeira entre as federais. Além disso, temos inúmeras universidades comunitárias, entre elas a 3ª e a 4ª melhores instituições privadas do Brasil, e escolas técnicas espalhadas em diversas cidades. A consequência disso tudo é que produzimos 11,5% de todo o conhecimento científico do Brasil. O faturamento do nosso setor de tecnologia é de mais de 23 bilhões de reais por ano, o 4º maior do país. A atual gestão realizou o maior aporte da história no fomento à pesquisa. E muito mais deverá ocorrer, porque a inovação está no centro da estratégia do governo gaúcho. Nos últimos 2 anos, aplicamos mais de 112 milhões de reais em ações para fomentar pesquisa, produção científica e desenvolver o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. O Rio Grande do Sul é destaque também como governo digital, com 93% dos serviços ofertados à população já digitalizados. Só em 2022, o crescimento do número de startups gaúchas foi de mais de 70%. Destaca-se também o número de 80 agritechs, que vem aperfeiçoando a cadeia produtiva do agronegócio. O Rio Grande do Sul também se tornou o centro de eventos de inovação com o South Summit Brasil, uma das maiores iniciativas de tecnologia e inovação da América Latina, e o Gramado Summit, maior brainstorm de inovação da América Latina. Um exemplo do que a efervescência desses encontros produz ocorreu no South Summit Brasil, quando foi inaugurada a rede RS Startup. Um movimento colaborativo para tornar o Rio Grande do Sul líder na criação, no desenvolvimento e na atração de startups. Toda essa inovação se deve também ao nosso ambiente fértil, que une um rico e diversificado capital humano com uma das melhores infraestruturas acadêmicas do Brasil, e um estado marcado por múltiplas culturas, que também incentiva a inovação. E tudo isso não apenas produz efeitos na indústria, saúde, tecnologia da informação e no campo, mas também transforma a gente, que está vivendo o entusiasmo de um futuro que já acontece no Rio Grande do Sul. Um lugar perfeito para inovar e investir. Vem crescer junto. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Já reparou que tudo está em constante evolução? O mundo muda o tempo todo, como esse comercial. Para acompanhar as mudanças no mundo, o Banrisul mudou de visual. E subiu de patamar também, fazendo o maior plano safra da sua história. Com o crédito empresarial, o Banrisul mudou a realidade de milhares de negócios. Como eu ia dizendo, tudo muda o tempo inteiro. Menos A nossa conexão. Banrisul, nossa conexão transforma. Há 25 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha para o crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Nada pode parar os inovadores. Os que não dão um passo maior que as pernas, dão saltos para o futuro e que sabem que uma ideia transformadora está apenas a uma conexão de distância. Pois para quem inova, o impossível não é uma possibilidade. Assim, é Sebrae X, que conecta pessoas, empresas, parceiros e ideias para fomentar e promover a inovação que transforma. E isso é só o começo. Vamos juntos rumo a esse infinito de ideias, que por sinal é logo ali. Sebrae X, conexões para inovar. Oi, gente, boa tarde. Tido um excelente almoço nesta sexta-feira. Teremos um happy hour. Estamos retomando agora as atividades, agora na parte da tarde, desse segundo dia do GovTech Summit. E a pergunta agora é a seguinte: é muito fácil quando se fala em inovação, em soluções tecnológicas, entre as pessoas que já estão acostumadas a lidar com esse assunto no seu dia a dia, que já têm isso nas suas atividades, que estão permanentemente em busca de melhores resultados nesta área. Agora, quando se trata de inovação no público de uma maneira geral, no grande público, na chamada opinião pública, qual é o alcance desse debate? Essa pergunta vai ser respondida pela próxima palestrante aqui no palco principal do GovTech Summit. Estará aqui, daqui a pouquinho, a Elis Radman. Ela é cientista política, cientista social e fundadora do IPO, o Instituto de Pesquisa de Opinião, ou seja, uma especialista em opinião pública, e é ela quem vai nos dizer até que ponto a gente pode medir a percepção do grande público sobre o assunto inovação. Vamos acompanhar. Pinto. De imediato, eu passo a palavra ao secretário Luiz Carlos, lembrando que nós temos 30 minutos para este momento de vocês. Sintam-se em casa. Opa. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo, né, nesse dia cheio de ocorrências, né, mas que a gente continua. A inovação tem que ser resiliente, né? A gente sabe que ela é como a água, ela vai encontrando as pedras, ela vai achando os caminhos. É essa a função principal da inovação, achar formas de fazer as coisas acontecerem e virem para a vida das pessoas. É a mesma coisa que a gente vem fazendo no evento. Parabéns aí aos organizadores. Tenho o prazer aqui de estar, né, com uma colega, né? Nós dois temos uma trajetória parecida, saímos da academia para nos entrar na gestão pública e trazendo muito essa lógica da inovação como algo que vai ser essencial para a gente poder criar maior competitividade para as nossas cidades, para os nossos estados, para a gente poder mudar a nossa economia. Simone Stilpe, né, ou seja, minha colega, assim, nós vamos fazer Porto Alegre e o Rio Grande do Sul serem os estados, né, das startups, com certeza, né, e a gente quer muito aumentar o número de startups. Tem uma série de programas que começaram a ser lançados, né? Eu acho que a gente podia começar, né, um pouco relembrando quais são as políticas públicas que a gente tem feito ali, né, que são voltadas. Mas antes ainda, quem é que é startup aí? Deixa eu ver quem é que é aí. Ó, tem uma lá, outro lá atrás, mais uma lá. No final a gente vai fazer uma pergunta para vocês. Ó, tá bom ser startup, ser uma startup em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, mas antes de vocês responderem, a gente vai dizer talvez coisas que vocês não estejam aproveitando, porque tem muita política pública, às vezes, que as startups não conhecem e não usam, e que poderiam estar fazendo uso. Né? Acho que é sobre isso que a gente está, mais ou menos, né, com a missão de fazer aqui. Obrigada, Luiz Carlos. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, né, Luiz Carlos, que a gente gosta tanto e trabalha com ele já há tanto tempo. E antes de iniciar, nós estávamos falando um pouco justamente sobre isso, né? Até bem pouco tempo, nós que já trabalhamos nisso há muito tempo, era impensável um momento como este, né? Então, nós já avançamos muito nessa trajetória de conexão entre os diferentes atores que são importantes para que este ecossistema de startups seja fortalecido. Mas isso não significa que o trabalho está pronto, significa que nós estamos caminhando um bom caminho para que as coisas fiquem cada vez mais melhores, né? E que a gente possa ter resultados cada vez mais interessantes. Falavas, Luiz Carlos, sobre as políticas, né? Então, eu quero falar de algumas e depois a gente pode aprofundar elas, né, caso seja necessário. Acho que algo importante de ser dito, né, que nós, como Rio Grande do Sul,
nós temos hoje uma lei gaúcha, né, da inovação, que permite que muitos destes processos aconteçam, né? Então, nós temos o marco legal em nível nacional da inovação, a lei das startups, e aí temos a lei gaúcha de inovação, e assim temos também muitos municípios, né, se movimentando nessa direção, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Para além de ter uma legislação adequada, que inclusive permita que startups se aproximem dos governos, né? Então a gente poderia, eu vi que já tivemos painéis neste evento que discutiu, por exemplo, o tema das compras públicas, né? E para além disso, então, de ter uma legislação adequada, nós temos alguns outros programas que tocam, né, a questão das startups e trazem com isso oportunidades para que elas possam cada vez mais estar fortalecidas em número e em qualidade. Acho que um importante programa de ser citado é o nosso, que chamamos de programa guarda-chuva, num dia como hoje, né, falar em guarda-chuva acaba sendo interessante, que é o programa Inova RS, que trabalha a lógica dos ecossistemas regionais de inovação. Então, nós temos 8 regiões no estado onde se roda este programa do Inova RS, com auxílio dos gestores de inovação, que são financiados pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e onde, por meio deste programa, nós conseguimos trazer elementos para que as startups se sintam mais fortalecidas nesta interação delas com outros atores importantes deste processo, como as empresas, indústrias, universidades, poder público dos municípios e assim por diante, nessa costura e aproximação da quádrupla hélice. Para além do Inova RS, que é mais abrangente, ele não é específico para startups, nós temos um outro programa, que é o Startup Lab, que ele trabalha numa metodologia que é inspirada, inclusive é em parceria com o Hélice de Caxias, que aí justamente nós trabalhamos esta questão por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, aproximar, nós vamos ganhar tempo extra, né? Porque não está contando aqui o... Não, mas nós vamos cuidar do tempo. Então, o programa Startup Lab, ele trabalha justamente esta aproximação entre startups e médias e grandes empresas e indústrias, por meio dessa metodologia que eu comentava com vocês, que é baseada e inspirada no Hélice de Caxias. E tem sido muito interessante ver como diferentes regiões do Estado, porque aqui a gente também olha o Estado como um todo, este é o papel da Secretaria de Estado, como diferentes grandes empresas de diferentes regiões têm compreendido esta oportunidade, esta necessidade de se envolver, desenvolver os seus problemas, os seus desafios, as suas soluções nesta relação com startups. Então, aqui também temos uma figura dos gestores de inovação vinculados ao Startup Lab, e isso tem sido muito interessante. Nós temos alguns casos, né, de sucesso. Cito aqui a Mercur, de Santa Cruz do Sul, que tem tido uma relação muito interessante com startups, a Empresas Fruc, de Lajeado, dentre outras, né, para não citar, né, empresas aqui da região metropolitana. E, por último, nessa primeira rodada, eu gostaria de falar que, derivado do Startup Lab, e aí já numa relação com o South Summit Brasil, que também é uma estratégia, né, construída para as startups, nós lançamos, então, no South Summit do ano passado, a Rede RS Startup, para que a gente tenha um ambiente que favoreça esta relação que eu falava há pouco, que é tão sadia, dos diferentes atores, para que as startups consigam cada vez mais ter compreensão e mercado ao mesmo tempo. Isso, então, foi lançado no ano passado. 30 diferentes instituições, naquele momento, aderiram à Rede RS Startup, e, derivada desta Rede RS Startup, no South Summit desse ano, nós lançamos a plataforma da Rede RS Startup, que aí é um ambiente virtual, para que a gente possa ter uma compreensão qual é o potencial de startups das diferentes áreas que nós temos no nosso estado.
Então, depois vocês podem buscar lá, startup.rs.gov.br, que é esta plataforma, que depois eu tenho alguns números que podemos debater sobre isso. Isso, bem legal, né? Se a gente for, então, né, fazer uma espécie de um fast forward do que aconteceu nos últimos 20 anos, né? A gente aprova o Marco Legal da Inovação, que torna a inovação uma obrigação de todos os 3 setores, né? Ou seja, do poder público nas suas 3 esferas. Aí a gente tem algumas movimentações do Poder Federal, né, que dizem, ó, o que é uma startup? E talvez a mais importante dela é o lançamento do Marco Legal das Startups, que começa a nos dar a possibilidade de utilizar mecanismos de compras públicas. E hoje a gente via o Rafael citando de manhã, né? A gente tem lá 1,8% do PIB brasileiro sendo investido em pesquisa e desenvolvimento tradicional, FINEP, CNPq, né? Ou seja, toda a base de conhecimento. A gente tem, né, de compras públicas 9,2% do PIB. Se a gente converter um pouquinho dessas compras públicas, a gente quase que pode dobrar o que a gente hoje está investindo em ciência, tecnologia e inovação, ou seja, na geração de conhecimento e na transferência desse conhecimento para que ele vire negócio, né, que é, no final das contas, o que a gente quer. A gente tem um pool de universidades importante, a gente tem um pool de pesquisadores importantes, mas se eu conseguir fazer com que parte desse conhecimento vire, no final das contas, negócios que gerem renda, gerem emprego, gerem impostos, isso beneficia nossas cidades, né, nos faz nos aproximar da nova economia. O papel federal está lá, então, no framework, o papel estadual está nesses programas, e é importantíssimo que o Rio Grande do Sul hoje seja reconhecido como um dos estados, né, que mais tem se destacado na inovação, e aí vem o papel das cidades, né, ou seja, no terceiro nível, né, então, da gente utilizar esses instrumentos para realmente criar um ambiente, né, e hoje a gente pode se orgulhar que Porto Alegre talvez seja uma das cidades protagonistas em usar esses instrumentos, né, o nosso Living Lab hoje é um dos mais ativos do país, né, com mais de 60 hoje, né? Ontem colocamos mais 15 para dentro do Living Lab. Daqui a pouquinho a Secretaria de Administração de Porto Alegre vai estar falando, né, são os caras mais POCzeiros que tem, né? Ou seja, os caras que estão mais gerando POCs e querendo convidar startups. Agora, o que acontece, talvez, Simone, né, que é uma boa reflexão, é que com essa mudança total, né, com essa aproximação, com esse alinhamento dos 3 níveis de governo, para dizer, ó, vamos botar as políticas, né, em nível federal, vamos botar as políticas em nível estadual, vamos começar a fazer chamadas e criar as leis de inovação estaduais, municipais. A gente precisa muito que as startups também comecem a aprender a lidar com isso, né? Eu acho que esse é um chamamento, talvez, importante, e aí o Sistema S, o SEBRAE são importantes, né? O InovaRS ele tem tentado, né, começar a localizar essas startups para justamente nos ajudar a entender como capacitar essas startups, né? E acho que essa é uma preocupação que a gente tem. Um dos mecanismos, por exemplo, né, que surgiu em Porto Alegre, e eu sei que vocês têm o plano de levar para o, né, nível estadual, junto com a comissão, inclusive, da Assembleia Legislativa, é o Sandbox, né? Qual é que é a tua opinião? Assim, ou seja, acho que isso é uma oportunidade muito grande que a gente tem de começar a tirar, inclusive, as barreiras para que essas startups possam se relacionar melhor com o poder público, né? Perfeito isso que tu coloca, Luiz Carlos. Inclusive, na semana passada, eu estava no South Summit Madrid, acompanhando o ecossistema um pouco de startups de lá, né? Que é um ecossistema já bem mais maduro do que o nosso, e aí conversava um pouco com as nossas startups brasileiras que estavam lá e perguntando quais as diferenças que eles estavam notando dos movimentos, né, sejam eventos ou outros movimentos que nós temos aqui, com os movimentos de lá, porque eles estavam passando por um período também de conhecer locais, conhecer hubs, né, conhecer ambientes de inovação, e o próprio evento, o South Summit, de uma forma geral. E aí elas justamente me colocavam um pouco disso que tu estavas colocando, do quanto eles sentiam que as startups de lá elas estavam mais preparadas para esta relação. E aí eu voltei pensando muito sobre isso, do nosso papel, enquanto poder público, em auxiliar as startups para que elas estejam efetivamente preparadas para saberem que tipo de relação elas terão que ter com o poder público, ou com uma indústria, ou com uma empresa de determinado setor, porque as abordagens e os caminhos são diferentes. Então, sim, nós termos ambientes preparados para essa experimentação, eles são fundamentais, para que nós possamos ter cada vez mais este ambiente consolidado e profissional, no sentido de nós sabermos muito bem as etapas a serem seguidas, os caminhos, onde nós nos apoiarmos.
Esta semana, acho que foi na terça ou quarta-feira, nós tivemos lá na secretaria uma reunião do conselho, né, da Rede RS Startup, e nós discutimos justamente isso. Nós talvez não tenhamos que criar novas coisas, né? Porque nós já temos a figura das incubadoras de base tecnológica, os hubs de inovação, o próprio trabalho e os programas que o SEBRAE vem realizando, os parques tecnológicos, agências de fomento, enfim, vários elementos, mas então criar um novo elemento talvez não seja o mais interessante, mas justamente quais são estes elos que faltam entre os programas já criados, para que a gente possa, como eu estava falando, profissionalizar todo esse ambiente de startups que temos no nosso Estado, para que a gente se sinta fortalecido. E me parece que esta questão de ter um sandbox regulamentado, tanto em nível municipal, quanto no Estado, enxergar o Estado como um todo, né, como um ambiente de testagens, experimentações, possa ser um diferencial, que é algo que nós ainda não temos, e que poderia nos fortalecer muito como ambiente de inovação. Eu acho que é isso, né? Ou seja, a gente já está chamando as startups a se aproximarem, né? E a gente já tem uma série de linhas, assim. Vejam que a gente fez alguns avanços importantes. A gente convenceu o PIB tradicional a apostar na inovação. Se a gente olha o que está acontecendo no Hélice, se a gente olha o que aconteceu no Caldeira, boa parte das empresas que eram quem detinha capital lá no século XX, hoje já começaram a se aproximar e começaram a entender que é muito mais interessante para muitas empresas mapear uma série de startups, porque ela consegue ter um conjunto de testes muito mais rápido, né, muito mais ousado do que se ela tentasse fazer isso dentro de casa, né? A lógica da inovação aberta, hoje, ela convenceu boa parte dos grupos empresariais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente começa a ter uma demanda, inclusive, das empresas para se posicionar em relação às startups, né? A criar ambientes em que as startups possam oferecer soluções. A gente tem já uma série de desafios, a gente tem espaços em que as startups possam concorrer. O poder público está se abrindo ali, né, seja com o Living Lab, que é o quê? O convite a testar as soluções inovadoras em ambiente público. Né? Como eu disse, a gente tem mais de 60 hoje em andamento dentro de Porto Alegre. A gente tem o Sandbox, que é o quê? A gente, inclusive, pode afastar regulamentos, em alguns casos, para que a startup possa realizar seus testes. Né? Se a gente não tem regulamentos lá, uma nova parada de ônibus, mas a gente tem lá uma lei em Porto Alegre que diz que paradas de ônibus tem que ter lá uma dimensão XYZ, e a startup propõe uma coisa diferente, ela propõe uma coisa talvez que tenha, né, um formato diferente. A gente talvez não poderia testar porque o regulamento nos impede de poder testar aquele modelo diferenciado. O Sandbox nos permite afastar esse regulamento municipal e dizer, olha, vamos testar, se for bom, vamos lá e vamos reformatar o nosso regulamento. Então, isso já está acontecendo de uma forma muito forte, né? Tem os programas de fomento a startups, né? O Inova-RS despejou mais dinheiro, acho que fazia muitos anos que a gente não colocava nas redes, nessa transferência tecnológica, né, Simone? Mas acho que falta um pouquinho ainda a gente conseguir entender as verticais. Muitas startups, às vezes, ainda não entenderam o poder que as tecnologias que elas estão colocando podem ter para desafios públicos. Né? Acho que essa aproximação, e por isso que o GovTech aqui, quero uma vez mais, né, agradecer o Gabriel e o Zé Fuscaldo, aí, porque ela tá jogando luz para esse grande potencial que a gente pouco explorou ainda. E tem uma segunda coisa que a gente está comprometido, e acho que está dentro do RS Startups, queria chamar teu comentário em relação a isso, é a gente ter um grande banco de startups e a gente parar de perguntar tantas vezes para a startup quem tu é, onde é que tu mora, qual é teu endereço, né? Ou seja, a gente tem um plano, né, Simone, de ao criar o RS Startups, tem quase que uma identidade única de uma startup. Então, seja se for lá em Porto Alegre, seja se for com o governo, seja se for com o SEBRAE, seja se for em Panambi, na hora que tu diz, ó, eu sou a startup 5.317, a gente sabe quem são os sócios, os fundadores, o endereço, e aí vocês podem fazer uma aderência a qualquer programa com muito menos custo, né, de entrada. Eu acho que isso está por trás lá do RS Startups, né? A gente entendeu o DNA, as vocações e a gente poder cadastrar melhor essas nossas startups, né, Simone? Sem dúvida. Isso é algo bastante recorrente, né, das startups também colocarem, olha, eu não aguento mais informar, né, ou participar de pesquisas, e isso é algo que vai cansando também neste processo. Então, isso está por trás dessa lógica de não duplicarmos coisas, termos um único ambiente que não vai, na verdade, substituir outros, não é isso, mas é um ambiente para que a gente possa se enxergar
enquanto ecossistema de startups. Quer dizer, qual é o nosso tamanho? Dependendo qual a base de dados que nós pegamos, nós temos X startups de tais áreas do conhecimento que não fecha com a outra base de dados. Então, ali é uma ideia de integração de sistemas, acho que isso é importante ser colocado, não é para ser um novo sistema, mas integrar sistemas já existentes, para que a inovação aberta consiga funcionar de uma maneira mais fluida, que a gente consiga ter resultados mais qualificados, né, mais rápidos. E, para além disso, nós, como poder público, também podemos olhar para esta plataforma e dizer, bom, então, este é o cenário onde nós precisamos fortalecer, onde nós precisamos aprimorar programas, né? Porque, por exemplo, se eu tenho startups mais vinculadas à área de GovTechs, ou Biotech, ou Agritech, eu preciso pensar programas e soluções diferenciadas. Algumas coisas são básicas, mas outras elas são muito próprias do tipo de startup que nós estamos falando. Então, é um pouco isso, que a gente tenha um grande local onde nós possamos nos conectar, por um lado, e, por outro lado, nos conhecer. E não só conexão entre startups, mas o convite também é para que depois outros atores do ecossistema possam também estar ali, desde colocando os seus problemas, as suas oportunidades e soluções, nesta grande plataforma aberta. E algo que eu gostaria de dizer, Luiz Carlos, que, claro, essa foi uma iniciativa que partiu da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, mas a gente tem um sonho que esta rede ela seja uma rede do Estado do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco o Estado não precisa nem mais, né, o governo do Estado não precisa nem mais ser mantenedor desta rede, que ela possa andar com vida própria, e é isso que vai também fazer dela a sua importância, porque é ruim para uma rede como essa quando ela tem um dono. Então, a gente quer que ela seja tão importante para o ecossistema que ela, por si só, vai criando maneiras de se manter e se perpetuar ao longo do tempo. Compreendendo isso, até a gente estava desenhando o portal de inovação de Porto Alegre, né? A gente parou para justamente alinhar com o governo do Estado, para alinhar com o Sebrae Paraná, que recebeu a missão dos Sebrais todos do Brasil de fazer um grande levantamento de startups. O Brasil quer conhecer as suas startups, né? Mas a gente tem que chamar as startups para elas também, pensar em entrar em um espaço de inovação. As startups que passam pelos ambientes de inovação, e a gente tem hoje os mais diversos e competentes aqui no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre em particular, né, o Tecnopuc, o Caldeira, o próprio Nau. Estar num espaço hoje não é estar fisicamente no espaço, é tu estar conectado com alguém que vai poder te oferecer, né, ou seja, 1000 relações com todo mundo que está andando, vai poder te trazer a informação que faz mais sentido para aquela startup. Então, eu recomendo fortemente a toda startup que se conecte com isso, né? A gente tem programas muito importantes, como o Centelha, está aqui o Mauro, né, ou seja, lá da FAPERGS. A FAPERGS, com o apoio da Secretaria, vem fazendo uma série de cuidados para a gente poder estimular, inclusive, nossos pesquisadores a pensar, desde um primeiro momento, como é que eles podem traduzir o conhecimento em negócios, né? O Centelha, depois o Doutor Empreendedor, são programas super importantes. Mas esses caras precisam também saber que eles precisam entrar no meio, eles precisam ser conhecidos, né? Uma startup com uma ideia fantástica, mas que ninguém conhece, ela acaba morrendo, ela não vai ter financiamento suficiente para chegar. Então, essa questão de se envolver nos espaços de inovação, e essa é uma outra meta que a gente tem, né, dessa lógica do RS Startups, é conseguir, inclusive, falar, né, centralizar informações sobre os eventos de inovação, sobre as chamadas de inovação, porque muitas vezes isso acaba ficando um ruído muito grande e muitas oportunidades são perdidas. Ontem mesmo eu encontrei algumas startups aqui e eu digo, olha, nós temos algumas, né, chamadas da prefeitura que vocês poderiam estar completamente dentro e os caras não conheciam. Então a gente precisa até, acho que talvez esse seja um desafio, pegando uma página do Thomas lá, né, ou seja, agilizar, simplificar, desburocratizar e entregar a informação onde ela é mais necessária, né, ou seja, mas tem uma dimensão ainda que para mim ela é importante, que é essa questão de como é que a gente consegue entender quais são os desafios do Estado. A gente discutia isso muito lá na FAPERGS, né? E a gente chama as startups para poderem trabalhar em áreas prioritárias que tem muito a ver com o nosso desenvolvimento econômico, né, Simone? Essa é uma boa reflexão que a gente podia botar para eles também, tu não acha? Eu acho que sim, porque na verdade é isso, né? Ontem, na abertura aqui, se falava
bastante sobre isso, né? Que a inovação e tudo isso que a gente está discutindo aqui faz sentido se acaba se traduzindo, de alguma maneira, em desenvolvimento econômico e social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso está por trás de todo e qualquer discurso nesta área. Agora, como efetivamente nós fazemos isso? Se fosse simples, já estava resolvido, obviamente, mas acredito que alguns caminhos, né, eles existem e podem nos auxiliar, né, nesta conversão. E um caminho que eu acredito é que a gente esteja cada vez mais aberto a estas possibilidades, né? Então, sim, que por um lado as startups conheçam as possibilidades, né, sejam as chamadas, os editais, os eventos para as conexões e as construções, mas, por outro lado, não somente as startups, mas que os outros atores envolvidos neste processo, né, da inovação aberta, por exemplo, que eu comentava anteriormente, eles estejam abertos a estas possibilidades e se sintam confortáveis, no sentido de não temer esta interação com esse empreendimento inovador, que ele, por ser inovador, normalmente ele tem uma história mais curta, mas nem por isso ele não é profissional neste processo. Então, também as políticas públicas elas podem colaborar, na minha visão, Luiz Carlos, para que estes atores compreendam esta possibilidade real de conexão. Então, seja as empresas, seja o poder público nas suas diferentes esferas, seja elementos da sociedade civil organizada, que elas percebam o quanto isto é possível. E aí vem também uma importância dos eventos, me parece, no sentido de mostrar cases exitosos, onde esta parceria ela existiu e ela teve um exemplo positivo, e também discutir como não dá certo, né? Aqueles exemplos que por esta via talvez a gente não precisa repetir, porque a gente sabe que não vai dar em casos muito positivos. Então, me parece assim que, obviamente, isso não decide tudo, mas são caminhos neste elemento para que a gente possa cada vez mais ter isto acontecendo em nosso Estado. Ou seja, a mensagem é, a gente quer startups de todos os tipos, mas tem algumas startups que têm muito a ver com os vetores de desenvolvimento do Estado, né? Qualquer startup de saúde em Porto Alegre ou em Pelotas é de interesse da cidade. Qualquer startup do agro é de interesse. Startups que estejam trabalhando com sistemas alimentares são de interesse. Startups que estejam trabalhando com a questão do metal mecânico ou da indústria, né, de mobilidade, né, na serra, são de interesse. Então, as startups têm que entender, às vezes, que também elas não têm que sair atrás de buscar um problema para aplicar sua tecnologia. Elas têm que entender os problemas e modelar a tecnologia para que isso realmente resolva problemas que são de interesse estratégico do Estado, né? A gente vem discutindo muito na FAPERGS de começar, inclusive, ter alguns editais voltados para reforçar, a chamar soluções inovadoras, mas que reforcem cadeias industriais importantes que a gente já tem aqui no Estado, né? Quando a gente vê, a gente teve uma chamada agora há pouco tempo, junto com o ICLEI, de sistemas alimentares. Entraram algumas startups muito bacanas, né? Ou seja, fazendas urbanas. Eu vou precisar disso cedo ou tarde em Porto Alegre. Uma startup que trabalhava com a parte de resíduos da cultura, da olivicultura, para formar valores agregados. Me reduz resíduos e me gera produtos adicionais. Pô, é isso que, às vezes, as startups têm que entender. Deixa eu me aproximar. Participa da Mercopar, participa da Expo Inter, no qual a SIC, aliás, fez um trabalho incrível, né? Para começar a conversar com os atores, para entender as dores do setor, para poder utilizar as melhores tecnologias de IoT, de inteligência de dados, mas que tenham uma entrega que faça sentido dentro de certos clusters econômicos, né? E da mesma forma, algo que tu levantaste anteriormente, que a gente utilize toda essa produção de excelência e de qualidade que nós temos nas nossas universidades gaúchas, seja nos trabalhos de conclusão de curso, né, nas formações em nível de mestrado, nas dissertações e nas teses produzidas, e que a gente também possa cada vez mais fazer este esforço para que este conhecimento produzido possa ser transformado numa oportunidade de um negócio, né, ou no aprimoramento de um processo já existente, empreendimentos já colocados e já consolidados em nosso Estado.
Então, nós temos muitos elementos favoráveis para todo esse contexto e nós temos, Luiz Carlos, que aproveitar este momento, né? Talvez a gente não teve outro momento como este e se nós não aproveitarmos, não sei quando, né, teremos novamente. Então, startups, tem interesse do Estado, tem estrutura regulatória, tem programas, né? O Sebrae, a gente lançou 4 editais só esse ano, tem isenção tributária para muitas coisas, tem apoio de programas políticos, né? Seja da SICT, da FAPERGS, tem interesse de governo, mas vocês precisam sair, desacomodar, em alguns casos sair, né, de ficar lá desenvolvendo seus modelos para ir conversar. Vocês vão agora ouvir aqui a Secretaria de Administração de Porto Alegre. Quantos problemas eles não têm, né? Ou seja, a cada dia, né, o Richard e o André me dizem, pô, mas eu queria também uma outra solução inovadora para isso. A cada dia o prefeito me diz, a gente tem que achar uma outra forma de utilizar agora no sistema de iluminação, porque eu posso ter outros modelos de negócio que me usem os postos que a gente instalou. Eu quero controlar melhor onde é que estão meus provedores de serviço nas ruas. Só que boa parte das startups não enxerga esses desafios nos quais a gente pode efetivamente, voltando naquela primeira fala, utilizar o poder de compra pública para garantir um cliente poderoso para essas startups e garantir que elas consigam crescer muito mais rápido. Então, essa lógica do ir conversar, e esses eventos servem para isso, peguem esses contatos, né? Desafiem eles, não cheguem só fazendo o pitch do que vocês querem vender, mas ouçam, às vezes, coisas que, com um pequeno pivotagem das suas soluções, vocês podem, talvez, chegar num problema que vai ter muito valor para aqueles que são os possíveis clientes de vocês, né? Então, chegando quase no final aqui, né, algumas reflexões. Estamos ficando mais ou menos competentes nessa lógica de gerar startups, e já tivemos bons sinais disso, né? O Rio Grande do Sul foi considerado o estado mais inovador, Porto Alegre lidera em relação a isso. Temos o nosso segundo, né, unicórnio, que foi a Quiris, né, de uma área que, inclusive, é de interesse estratégico do Estado. Área de games. As coisas parecem boas, né? O que tu ainda sente que a gente precisa fazer, Simone? Quando as coisas, eu sempre comento, quando a gente alcança um primeiro lugar, eu sempre fico preocupada, porque, às vezes, o mais difícil não é conseguir, é você manter, né, e melhorar aquele ponto que você alcançou. Então, me parece que nós precisamos de continuidade destes programas e destas ações, né? Porque também, às vezes, isso pode ser do cidadão para com a tecnologia. Mas não só com a tecnologia, mas trazendo dados de uma pesquisa que nós realizamos no Rio Grande do Sul, com a visão da população gaúcha, ou a maturidade também digital da população gaúcha, e como ela vai enxergando, como é que ela enxerga este futuro? Bem, para a gente poder falar um pouquinho do mindset da população, do modelo mental da população, a gente tem que dar uma olhada nas transformações sociais e tecnológicas deste último período. Se nós pensarmos, era 2007, quando o smartphone efetivamente se tornou algo palpável. E os nossos indicadores de massificação de uso de aparelho de smartphone no Brasil datam 2012, 2013. Então, nós estamos falando que a nossa experiência, ela tem menos de 20 anos, ou efetivamente, se a gente pensar no grosso da população brasileira, nós estamos falando de um grande sonho de consumo da população. Por quê? Porque a pessoa lá mais velha, ela quer ver a novela dela, ela quer ver um programa especial, e que o jovem faz esta relação. Isso é fato, né? E isso está mudando um pouco a vida da sociedade. Só que tem um porém, tem um problema. Essas pessoas, elas ainda são híbridas. Mesmo a gente chegando no nível agora do... Passei aqui. No nível do 5G, o que acontece? Essas pessoas não estão preparadas ainda para a transformação digital. Os nossos indicadores mostram que mais ou menos quase metade, não chega bem a metade, em torno de 45% dos gaúchos, e nós fizemos, inclusive, vários estudos sobre maturidade digital no sistema financeiro, até pela transformação digital dos bancos. Então, quase metade dos gaúchos está preparado, mas eu tenho um pouco mais da metade que não está preparado. Isso não tem a ver só com a questão etária, não é só dinheiro, não é só renda, é idade, é renda também. A questão de acesso, a pessoa ter o equipamento adequado, ter o acesso ao equipamento adequado, ter a internet
com força. Isso tudo muda a realidade de uso dela, a experiência dela, a jornada de uso dela. Tá bem, mas eu tenho aí, então, quase um pouco mais da metade da população que não está pronto para tudo isso que está chegando, que vocês estão discutindo aqui. As pessoas se assustam com a inteligência artificial, elas adoram poder utilizar das compras de varejo, dos pedidos da internet, utilizando já essa logística 5.0, olham com meio cestrosas para a proposta do metaverso e já aceitam, 20% dos gaúchos já aceitam a telemedicina, né? Já olham a medicina. Elas dizem o seguinte: olha, como é que eu penso isso? Eu penso que eu vou num clínico geral no posto e ele mandou fazer alguns exames para avaliação cardíaca e ele vai falar com um cardiologista, e o cardiologista vai orientar ele na minha frente. É assim que elas enxergam a telemedicina. As pessoas não pensam na telemedicina, ela falando com o médico à distância. Não, ela pensa na telemedicina como um apoio de especialistas para a telemedicina. E falando em saúde pública, e quando eu falei que mais da metade das pessoas não tem maturidade digital, todas as prefeituras que implementaram sistema, fizeram uma conversão do sistema de agendamento de fichas do telefone, do presencial, para o online, direto, se deram muito mal. Nós fizemos vários estudos nesses casos e você tinha uma queda da avaliação do sistema de saúde. Por quê? Porque o usuário ia até o posto, chegava lá e o atendente dizia: não, é tudo pelo celular, a senhora tem que ir para casa e fazer a agenda no celular. A pessoa não tinha o celular, não tinha tecnologia. Quando você vai lá e dá uma olhada no usuário, por exemplo, do sistema de saúde, como o SUS, dos postos de saúde, ele é na faixa acima de 50 anos. Então, você não pode implementar nenhum tipo de sistema que não seja híbrido, multicanal, que permita que a pessoa possa fazer no balcão, quem foi presencial, aí tem que ter atendente, então, que entra digitalmente e faz o agendamento, que possa fazer por telefone e que tenha realmente também as instruções para fazer digital. Precisa também de um passo a passo do manual, tem que ser amigável, tem que ser coisa fácil. Agora, além da gente ter mudado a nossa forma de comunicação, e a gente mudou a nossa forma de comunicação, e por mais que as pessoas deem um Google, e em torno de 85% vai declarar isso, que utiliza o Google para suas pesquisas, elas o fazem motivadas pela mídia tradicional. Então, a pessoa está vendo ali no programa de televisão que tem um surto de sarampo. Ela está com o celular na mão, ela vai para o Google e dá um Google sobre sarampo. Existe uma correlação direta. Ela está escutando a Rádio Gaúcha sobre um tema complexo, ela vai entrar no Google e vai pesquisar sobre aquele tema complexo. Ela viu lá um palestrante que ela gostou, um profissional, um especialista, ela vai dar um Google para ver a vida daquele profissional. Então, o Google acaba sendo uma ferramenta que vai se conectar com os diversos movimentos. Então, a gente tem uma mudança do sistema de comunicação da sociedade. A gente é multitela, a gente é multicanal, a gente utiliza várias formas. E, principalmente, os mais jovens estão influenciando diretamente os mais velhos. Você faz testes, então, pessoas com mais de 50, 60 anos já têm o seu smartphone. Alguém da família baixa o WhatsApp, então ela usa o WhatsApp basicamente. Agora, quando ela precisa dar um Google, ela veio do médico com o exame e diz: meu filho, o que diz no meu exame? Aquele filho vai entrar no Google daquela pessoa e aí vai gerar uma estatística no Google lá que tantos mil celulares, tantos milhões de celulares estão acessando. Mas esse acesso está ocorrendo também de uma forma híbrida, compartilhada. Então, nós não mudamos só o nosso sistema de comunicação, nós mudamos o nosso sistema de deslocamento. Hoje nós não deslocamos como fazíamos no passado, mudamos a forma como nos alimentamos, como pedimos. Agora, é super bacana ver isso, mas isso só de uma camada. Em torno de 30% a 40% da população é que fazem esses movimentos. Também são os que viajam e se hospedam, também mudamos essa forma como a gente se relaciona com viagens. E, principalmente, e aqui entra também nas classes D, C e D. Os demais ainda estão muito relacionados nas classes A, B e C. Aqui a gente avança para a classe D.
E é muito interessante, nos estudos de pesquisa de mercado, que a gente avalia consumo de varejo, e consumo de varejo de forma digital em especial, as pessoas, é muito claro para elas que elas vão comprar no AliExpress e vai fazer um planejamento, porque ela sabe que vai demorar. Tem alguns que ela sabe que vai comprar e vai vir rápido, né? A Magalu é um exemplo disso. Ela diz, não, eu vou comprar e vai vir rápido. Mas eu sei que em alguns casos eu vou fazer o pedido e vai demorar. Mas vale a pena, porque o produto é inédito por causa do preço, ela vai ter um raciocínio. Mas, no mais, todas as demais experiências desses usuários com a tecnologia para pedida de alimento, de comida, deslocamento, viagem, eles esperam a agilidade, a rapidez. Na cabeça dessas pessoas com menos de 40 anos de idade, ter um aplicativo e fazer um pedido significa agilidade, significa rapidez. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente não pode esquecer disso. E também a forma como nos relacionamos, né? E também como trabalhamos. Tá bem, tudo isso acontecendo, mas e o nosso Estado? Como é que é o nosso Estado? O nosso Estado ainda é efetivamente analógico. E quando eu falo Estado aqui, eu não estou falando apenas do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Brasil, estou falando do Rio Grande do Sul, estou falando principalmente das prefeituras. Na cabeça da população, a tecnologia não é para necessariamente identificá-los rapidamente, não é necessariamente para conseguir gerar o processo de desburocratização. Ótimo, isso é bacana, é muito bacana. Principalmente você chegar num nível onde você possa fazer um único comando e todas as secretarias estarem interligadas. Não ter mais um código específico lá para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Secretaria de Finanças, né, para o Corpo de Bombeiros. Não, tudo tem que ser uma coisa só. Ok, isso sim. Mas isso, na cabeça das pessoas, a tecnologia, a inovação, ela não tem alterado a morosidade, a incapacidade do Estado. Quando a gente vai para testar determinados aplicativos na área da saúde, é triste de ouvir. Aí a pessoa diz, sim, foi bom porque me botaram numa fila e me criaram uma esperança. Só que quando esta fila andou, meu pai já estava morto. Então, quando a gente pensa, você tem determinados sistemas para fazer uma fila para cirurgias eletivas, para transplantes, para qualquer outra coisa, exames especializados, só que o tempo destas filas, elas não andam na agilidade dos aplicativos do mercado. Então, quando as pessoas pensam num aplicativo, pensam num sistema, elas estão pensando em agilidade. Nós podemos falar aqui de vários aplicativos, de vários sistemas, de startups, que estão melhorando a vida da gestão pública, do gestor público. Só que as pessoas, quando pensam em startups, quando pensam em sistemas, elas querem melhorar a sua vida. E isto, sim, é um problema. Por quê? Porque quando a gente pensa na tecnologia que adentrou 2007, 2013, com a massificação do smartphone, sociologicamente, nós deslocamos comportalmente as pessoas. Elas saíram de indivíduo e passaram para um campo da individuação. Qual a diferença do sentimento de um indivíduo para um campo de individuação sociologicamente? A individuação pressupõe que a pessoa se torna egoísta. Ela tem um palco, ela tem uma timeline, ela tem um espaço. Por isso que foi dito aqui, com toda a propriedade, que não pode mais se falar com todos. Tem que se falar com o indivíduo. E é correto, tem que se falar com o indivíduo. E o indivíduo, ele quer essa atenção, ele quer este cuidado, mas ele quer efetivamente que os serviços funcionem. Então, nós precisamos usar a tecnologia, precisamos ter startups, mas, efetivamente, o governo vai precisar de celeridade, de rapidez para atender o usuário. Não adianta eu ter um sistema que eu registro que a lâmpada está queimada da rua e passar um mês e a lâmpada continuar queimada. Esse sistema não serve para nada, só mudou o canal de reclamação. Eu posso sair do 156 e ir para um WhatsApp. A questão é que eu preciso melhorar o tempo de resolução do problema. Tá?
Vamos olhar um pouquinho como se a sociedade está pronta para este futuro que a gente apregoa tanto hoje aqui. Nós fizemos isto para uma amostra de gaúchos, né, de 1.500 entrevistados. Verificamos se as pessoas estão acompanhando as mudanças tecnológicas, se elas acreditam que a tecnologia está fazendo parte da vida delas. Se a gente olhar esse dado, a gente pode entender que 7 de cada 10 gaúchos, sim, estão reconhecendo que a tecnologia faz parte da vida delas. Nós temos ali mais de 20% que ainda acham que o celular não muda em nada, não faz diferença. Depois a gente vai verificar se a internet 5G impactará na forma como produzimos e se as pessoas estão se preparando. Então, o questionamento ele era quantitativo, com uma abordagem qualitativa. Tá bem, mas nós estamos nos preparando. Então, a gente contextualizou todas as mudanças tecnológicas e o entrevistado, né, está se preparando? 1/3 diz que está se preparando. A gente tem 52% que afirmam que não estão se preparando. Então, a gente depois fez mais 2 testes, e aqui eu trago os 3 comparativamente. Primeiro, o olhar do gaúcho sobre os cidadãos. Vem cá, os cidadãos estão se preparando? Aí o entrevistado, 27% diz, sim, as pessoas estão se preparando. Quando é para ele, 35%. E quanto é para a gurizada? Tá? As novas gerações estão sendo preparadas, aí nós melhoramos o indicador para 42%. A gente... As palestras que eu assisti, os feedbacks que eu tive aqui do evento são muito bons, mostrando o quanto este debate é importante. Agora, se nós não colocarmos o ser humano, né, se nós não colocarmos a inteligência não artificial no meio desse jogo, não vai servir de muita coisa. Claro que isso é um problema que envolve muito a política. Então, essa discussão precisa entrar no bojo político, precisa entrar no DNA da política, das decisões políticas. E ela vai ter que também entrar em tempos para execução de serviços. O que as pessoas querem, elas querem entrar num sistema e elas vão dizer lá que queimou a lâmpada da casa dela. E ela quer ali uma resposta do sistema, daquela inteligência artificial, qual é a média de tempo que ele tem que esperar. Ele não quer só registrar que queimou a lâmpada. Ele quer que o sistema diga que em 15 dias, que em 1 semana, que em 3 dias, que em 24 horas, aquilo será resolvido. Ele diz, inteligência artificial para quem? Inteligência para mim? Para mim as coisas continuam da mesma forma, só mudou um canalzinho de comunicação. Depois, a questão se o trabalho é compatível à relação remota, o trabalho que ele executa dá para realizar remotamente. Mais da metade dos gaúchos não tem capacidade de realizar o trabalho remoto. Se a gente quiser arredondar aí, quase 60% dos gaúchos não têm condições de usar a tecnologia no seu cotidiano de trabalho. Tá bem, mas nós temos ali aquele indicador de quase 40% que já tem uma pegada, uma maturidade digital mínima. Aqui a gente pode ver uma crítica ao site, a inteligência artificial do ChatGPT. Por quê? Porque é o seguinte, se eu tenho mais da metade das pessoas que não podem realizar a atividade usando a tecnologia, alguém vai ter que botar a mão na massa. Alguém vai ter que se virar nos 30. Também investigamos a população gaúcha sobre a disponibilidade de cursos digitais. Tá bem, mas o senhor encontra possibilidade de se qualificar digitalmente? Esse é um grande tema, essa é uma grande discussão. Menos da metade, ali 48,5%, diz que há cursos públicos, mas os outros 42% dizem não há cursos públicos na minha cidade, na minha região, eu não tenho nenhum tipo de preparação. Quando a gente questiona se o governo deve se preocupar com isso, esta é a grande política pública. Não adianta só o governo investir em tecnologia, investir em novos sistemas, ele precisa também investir na formação digital da sociedade. Isto urge. E aí nós temos um número, inclusive, maior do que o acesso ao Google, né? Nós temos 95% da população gaúcha que diz sim, este é um investimento importante. E nós tivemos
no final da manhã, a palestra do SESI, que trouxe ali o quanto as professoras precisam se qualificar, principalmente aquelas com mais idade. E se a gente olha para o sistema de educação estadual, a gente enxerga que mais da metade dos professores gaúchos são da velha guarda, eles são com mais faixa etária. Os novos professores são aqueles contratados com contrato temporário. Isso faz com que eles tenham um treinamento, mas em 2 anos não estejam mais no quadro. Então, nós precisamos não só formar professores mais antigos, mas também trazer novos e efetivá-los com uma formação adequada. Então, essa tecnologia que conecta tanto os indivíduos, que desconecta as pessoas. Nós não estamos ficando só mais emburrecidos, também estamos ficando mais egoístas. Isso é importante a gente prestar atenção. Todos os nossos indicadores mostram que está diminuindo o sentimento de pertencimento, o sentimento de comunidade, todos estes sentimentos, o de solidariedade. A gente até teve um up em função da pandemia, mas voltamos a ter indicadores ruins. Quando a gente verifica assim, o percentual de gaúchos que se engajariam ou que se envolveriam, principalmente em ações voluntárias ou representativas, nós estamos falando aí de 11% da sociedade. A grande maioria não tem interesse de participar, de se engajar em nada. Significa dizer que se a gente tiver um sisteminha, um aplicativo para ele votar para uma melhoria de uma comunidade, ele até pode fazer, mas nada mais do que isso. Ele não quer se envolver, ele quer só receber os serviços do Estado e pronto. Então, a gente tem que olhar para esse cidadão e prestar bem atenção nele. Ele está sendo educado por um mercado, por práticas, por experiências de compra, por uma jornada de uso de todas as ofertas que ele tem, que a gente falou aqui, de todas as nossas novas experiências, né? Nós vamos pegar um Uber, vamos pedir um iFood em casa, vamos comprar uma passagem aérea e vamos viajar com um sistema de milhas, enfim, todas essas experiências. Então, essas pessoas, o que elas querem? Elas querem muita agilidade. A gente não pode pensar que o sistema, o software, a tecnologia, venha para ajudar o governo dentro de casa. Não pode ser só dentro de casa. A tecnologia precisa ajudar as pessoas fora de casa, precisa ajudar a qualificação dos serviços públicos e, principalmente, trazer agilidade para a vida do cidadão. Muito obrigado. Elis Hardman, muito obrigada. Nós